Gravação iniciada, foi. Oi, gente, voltando então aqui. Compartilhar a tela de novo. Opa. A gente parou na teoria da firma. Deixa eu ajeitar aqui também. Certo. Lembrando, pessoal, a teoria da firma é a que analisa o comportamento do produtor, né? Então, pela teoria da firma, a gente vai ver a utilidade marginal de produção, aliás, a utilidade marginal dos insumos produtivos, né, em que comparamos geralmente dois no plano cartesiano, a gente compara capital e trabalho, né? A gente vai também analisar a função de custos, né? Então, só recapitulando o que a gente já viu em aula, trazendo para a nossa realidade dos transportes, a gente tem o conceito da função de produção, podendo ser modelada como uma relação de frota, combustível, infraestrutura e fluxos, origem e destino, os retornos de escala que a gente consegue também medir, podendo traduzir na redução do custo médio com o aumento da demanda total, nas análises que podemos fazer dos projetos. Economia de escopo, a vantagem de operar vários fluxos e modos conjuntamente, né? Angariando aí a redução de custos quando comparado com operar cada modo de maneira individual. Aqui entra, a gente pode também analisar a multimodalidade por esse critério. Custo marginal, que a gente pode entender como o custo adicional de atender a mais um passageiro ou a mais uma tonelada. O marginal é sempre o impacto na função como um todo, dada uma variação de uma unidade na variável que a gente está analisando. Então, na variável custo, quanto que impacta no total. Custo fixo, investimento em infraestrutura, material rodante, substituição técnica, o trade-off entre a frequência e frota de velocidade, a troca, né? Estrutura de rede, a configuração ótima de rotas para minimizar os custos totais. Como a gente já viu, a gente já entra nas questões. A primeira, que diz assim: o mapa de isoquantas de produção é usado para representar, no caso de dois insumos, a superfície de produção num diagrama bidimensional. Vocês lembram lá na teoria do consumidor, em que a gente coloca o mapa de indiferença de consumo entre dois bens, né? Aqui a gente vai ter essa mesma esse mesmo critério de indiferença analisado, né, na fronteira de produção para o caso dos insumos. Isso é uma forma como a gente vê no mapa que a gente chama aqui de isoquanta de produção. Então, a gente tem as 4 afirmações dizendo o seguinte: a primeira, a inclinação positiva de algumas isoquantas é explicável pelas produtividades marginais positivas dos dois insumos. A gente vai ver se essa afirmação é verdade ou não. 2. A isoquanta mostra a quantidade máxima de produtos dados os níveis dos dois insumos, né? Já de cara aqui a gente já consegue avaliar se é uma afirmativa verdadeira ou falsa, dado o que a gente viu até aqui. 3. A noção de isoquanta implica a perfeita substitutibilidade entre os insumos. Também é uma questão que a gente pode ficar na dúvida, então a gente vai explorar o conceito aqui. E 4. A isoquanta mostra a quantidade mínima de um insumo, dados os níveis, o nível de produção e o nível do outro insumo. Então, vamos começar aqui pela primeira. A inclinação positiva de algumas isoquantas é explicável pelas produtividades marginais positivas dos dois insumos. Então, só para a gente recapitular e consolidar aqui. O mapa de isoquantas de produção é a representação gráfica da função de produção em 2 dimensões, né? Como que a gente falou, e a gente viu, inclusive, em sala, utilizando curvas de nível, que são as chamadas isoquantas. Cada isoquanta é uma curva que mostra todas as combinações eficientes de 2 insumos, geralmente capital e trabalho, capazes de produzir o mesmo nível máximo do produto. Memorizem isso. Assim como nós vimos na teoria do consumidor, que a isoquanta de utilidade de cada consumo, do consumo de cada cesta corrobora para a saciedade máxima daquele consumidor, ou seja, naquela linha
todos os pontos que a gente tem, né, ao longo de toda aquela linha corresponde à utilidade máxima daquele consumo. Na teoria da produção, a gente tem traduzido de forma semelhante quando a gente analisa o nível máximo de produtividade que a gente está comparando em uma planta industrial, dados dois insumos. Lá no consumidor, a gente via dois bens, né, substitutos ou complementares. Aqui a gente vai ver dois insumos produtivos, que geralmente é dado por capital e trabalho. Esse aqui é o mapa, gente, está vendo? Esse gráfico também a gente instala, só para recapitular. Cada curva dessa corresponde a um grau máximo de produtividade. Então, a curva Y6 implica em uma produção maior do que a curva Y5, que implica uma produção maior que a curva de Y4 e assim por diante. No entanto, dentro de cada curva, quando a gente está falando sobre esse valor ser o máximo que ela está produzindo, a combinação de capital e trabalho dentro dessa linha aqui, ela não altera o nível de produção. A gente está falando do mesmo nível máximo de produção. Então, a inclinação de uma isoquanta ela é dada pela taxa marginal de substituição técnica, a mesma que a gente viu, a taxa de substituição de um bem pelo outro lá na teoria do consumidor. Que, nesse caso, a inclinação positiva de uma isoquanta é explicável pela produtividade marginal negativa de um ou ambos os insumos. Na prática, vamos supor a função de produção representada pelo seguinte: geralmente a função de produção é como vamos analisá-la no sentido bidimensional, ou seja, dois insumos, vamos botar aqui X1 e X2, né? A taxa marginal de substituição técnica seria dada pela variação de X1 dada a variação de X2. Como que a gente faz isso? Da mesma forma como a gente viu a utilidade marginal. A variação, a derivada parcial da função dado X1 dividido proporcional, né? A variação da função dado X2, que corrobora que essa variação que a gente está caracterizando aqui nada mais é do que a produtividade marginal daquele bem. No caso, a produtividade marginal de X1 ela é dada pela variação da função dada a variação de X1. A produtividade marginal do X2 ela é a variação da função dada a variação de X2. Em termos proporcionais, isso a gente consegue ver a taxa de substituição de um por outro. Daí o nome, taxa marginal de substituição técnica, porque aqui a gente está falando de insumos produtivos. Então, se o produto marginal do insumo 1 for maior do que zero, e o produto marginal do insumo 2, né, ou seja, ele tiver uma desutilidade aqui, né, for negativo, então a taxa de substituição técnica ela pode ser positiva e vice-versa. O que isso quer dizer? Aqui, se a gente está falando de uma produtividade marginal positiva em cima e de uma negativa embaixo, veja que a função ela é sempre dada de forma negativa, porque a tendência é a gente ver a tendência marginal crescente dos insumos. Então, o que acontece aqui? Se a gente tem a produtividade marginal maior do que zero e a produtividade menor do que zero, então a gente tem a taxa marginal de substituição positiva. Como? Se a gente tem aqui em cima positivo dividido por negativo, mas a gente tem um fator negativo aqui da função, externo à função. Isso que mostra para a gente o grau, né, de inclinação da nossa curva. Então, se a gente tem a taxa menor, a taxa de substituição do bem do insumo menor do que zero e a do insumo 2 maior do que zero, então a gente tem também a taxa marginal de substituição positiva, né? A gente tem os dois com diferenças de grandeza. Quando a gente fala sobre produtividade marginal, a gente também está subentendendo aqui o conceito de desutilidade. Se uma produtividade marginal ela é negativa, ou seja,
o aumento da unidade daquele insumo corrobora para um impacto negativo na função de produção. É isso que quer dizer o que chamamos de economia de desutilidade. Porém, se ambos os produtos marginais forem negativos, então a taxa marginal de substituição vai ser negativa. Por quê? Porque a gente vai ter menos com menos aqui, por dentro vai dar mais, do lado de fora, menos, então a gente vai ter uma taxa marginal de substituição sempre negativa. Aqui, a forma como a gente representou aqui. Sendo assim, falar que a inclinação positiva de algumas isoquantas é explicável pela produtividade marginal positiva dos dois insumos, nesse caso aqui, é falso. É uma questão densa, né, que faz a gente refletir sobre o conceito de utilidade. Só um instantinho. Faz a gente refletir sobre o conceito de utilidade aqui também por causa da teoria da produção, né? Mas é uma mera análise de grandeza que a gente fez aqui para poder comparar. Só que é uma senhora pegadinha, numa prova com um concurso como a ANPEC, né? Se a gente não faz essa justificativa para se nortear, a gente dificilmente acerta de primeira. Então, aí dois. A isoquanta mostra a quantidade máxima de produtos dados os níveis dos dois insumos. Né? Quando a gente olha para o mapa das isoquantas, cada curva aqui, como a gente falou, né, representa o grau de utilidade máximo para aquela função de produção, dada as respectivas combinações de insumos, certo? Então, ao longo de toda essa curva aqui, a gente tem o mesmo grau de produtividade sendo feito. Independente, assim, não independente, né, mas considerando o tanto de capital e trabalho, tanto de insumo dentro de cada ponto aqui ao longo dessa curva. Então, falar que a isoquanta mostra a quantidade máxima de produto, dados os níveis dos insumos, é verdadeiro, é exatamente o que a função faz, né? Porque a isoquanta é o conjunto de todas as combinações possíveis dos insumos 1 e 2, que são exatamente suficientes para produzir determinada quantidade máxima, faltou o máximo aqui, do produto, porque abaixo da curva a gente tem uma nuvem de pontos aqui, de combinações, que corroborariam para determinado nível de produção, né? Que é menor aquém do que cada respectiva linha aqui que apresenta o seu máximo. Então, falando da curva, da isoquanta especificamente, a gente está falando de um nível máximo de produção. Então, sim, a afirmação nesse caso ela é verdadeira. A noção de isoquanta implica a perfeita substitutibilidade entre os insumos. O que a questão está querendo dizer com isso? A isoquanta ela representa várias combinações, né, como a gente viu, de insumos utilizados para produzir um nível máximo específico de produto, mas não significa perfeita substitutibilidade entre os insumos, certo? Isso é uma questão uma coisa que confunde. A gente não está falando de grau de substituição de um pelo outro, certo? Por quê? A substitutibilidade perfeita ela só é representada por uma isoquanta que é uma linha reta. Aí eu trouxe até um exemplo aqui, né? Aqui a gente teria um grau de substitutibilidade perfeita entre cada uma delas, porque um aumento em uma, né, impacta a redução em outra e vice-versa. Aí por isso a gente tem o formato do gráfico assim negativamente inclinado. Aí nós temos também o exemplo de insumos que são complementares perfeitos, né? Que a gente só consegue produzir com a quantidade igual de cada respectivo insumo, certo? Aqui a gente tem apontando dessa forma. E a curva de substituição imperfeita, que é o que a gente geralmente analisa, ela tem esse formato. Então, nesse caso, a taxa marginal de substituição ela é constante, né? Sendo, se a gente estiver falando de perfeita substitutibilidade entre os insumos.
O que significa que o produtor ele pode trocar os insumos em uma determinada taxa fixa, uma taxa constante, independente das quantidades que já possui. Esse é um caso especial da função de produção, ele não é regra geral implícita na noção de isoquanta, que ele está trazendo para a noção de isoquanta. A noção de isoquanta implica a perfeita substitutibilidade entre os insumos. A gente acabou de ver aqui que não necessariamente. Então, dito isso, a afirmação é falsa. Né? Tá vendo o quanto que confunde? Porque de cara a gente poderia pensar, tá, no mapa de isoquantas a gente tem um certo grau de substitutibilidade entre os insumos, só que aqui a substitutibilidade entre eles ela é imperfeita. Por quê? Porque a taxa marginal de substituição aqui, de um pelo outro, ela não é necessariamente uma constante, varia de caso a caso, né? Mas, em se tratando de uma constante, a gente teria um outro formato do nosso mapa de isoquantas. Daí, isso acaba confundindo um pouco. Nesse caso aqui, a questão ela embaralhou os conceitos, só para a gente, né, a gente ver aqui que ela é falsa. 4. A isoquanta mostra a quantidade mínima de insumo, dado o nível de produção e o nível do outro insumo. O que isso quer dizer? A isoquanta ela mostra a quantidade máxima, como a gente falou aqui, né, de produto que pode ser obtido a partir de uma dada combinação de insumos. Ela representa uma fronteira eficiente de produção, certo? Então, dito isso, né, falar que a isoquanta mostra a quantidade mínima de um insumo, dados os níveis de produção e o nível de outro insumo, é uma afirmação que ela não se aplica. Então, aqui é uma informação falsa. Gente, aqui a gente está tentando revisitar todos os conceitos para fugir um pouco também do padrão Unpack. Uma questão que pode ser que o professor explore envolve um pouquinho de cálculo, é uma como essa aqui, em que a gente pega a função de custos e a gente desmembra ela para poder verificar o impacto no nível de produção que maximiza o lucro, certo? Então, a gente tem aqui umas informações dadas. Assim como a gente vai resolver uma prova de física, né? Lá em física, a gente tem as primeiras variáveis sendo ditas no enunciado, para depois a gente reformular a equação, a gente vai fazer aqui também. Dentro da teoria de custos, né, das firmas. A questão está dizendo assim, uma firma vende o seu produto em concorrência perfeita a um preço igual a 40 unidades monetárias. O custo total é dado por, aí ele coloca aqui a função do custo total. 10 mais 20 Q2 ao quadrado. Q2 aqui, a gente já consegue entender que é a quantidade produzida. Esse aqui é o custo total de determinado nível de produção dado por quê? Por quantidade, daquela firma em específico. Perfeito? Guardem isso. Aqui, onde Q representa a quantidade produzida. Para o nível de produção que maximiza o lucro, ele pede aqui, calcule o valor do lucro total. Então, não é uma questão de verdadeiro ou falso, é uma questão mesmo de dissertativa para a gente desenvolver. Então, aqui, as informações que foram dadas, o preço e a função custo total, a gente vai desmembrar, né? A gente parte da condição de maximização do lucro em concorrência perfeita, sendo o preço dado pelo mercado igual ao custo marginal de se produzir uma unidade a mais daquele respectivo produto. O que isso quer dizer? O preço ele vai sempre, em concorrência perfeita, ele sempre vai ser igual ao custo marginal, porque em concorrência perfeita, naquela estrutura de mercado que a gente viu em sala, né, os preços eles são dados pelo mercado, os produtores eles são tomadores de preço, então eles só conseguem se manter naquele mercado se o custo marginal de se produzir uma unidade daquele bem for equiparado ao preço dado pelo mercado. Esse é o princípio básico de ponto de partida quando a gente vai analisar a concorrência perfeita, que é o caso aqui. Uma firma vende o seu produto em concorrência perfeita, a um preço igual a 40. Então, o custo marginal aqui
de produzir uma unidade a partir do custo total precisa ser igual ao preço de mercado. Dito isso, né, a gente calcula a derivada da função do custo total, que é a derivada de C dada a variação de Q, né? E a derivada, calculando diretamente, eu fiz uma recapitulaçãozinha de cálculo lá no começo do primeiro vídeo, eu vou fazer aqui igual também. Só para todo mundo ficar, de fato, na mesma página. Porque quando a gente está falando de derivada de uma função nesse formato, uma função quadrada, por exemplo, em que a gente tem aqui a variável quadrada mais uma constante ou mais uma outra variável dela sem estar ao quadrado, a gente decompõe ela da seguinte forma. A derivada, a primeira derivada, vai ser sempre assim, olhando para a variável que a gente está analisando na questão, que aqui é Q. Então, a gente sempre vai tirar o 2 daqui de cima, vai multiplicar pela constante que multiplica a variável e reduz em 1 aqui. Isso quando a gente tem a função composta com a variável, porque quando a gente tem ela somada a uma constante, a constante ela é zerada. Sendo assim, o custo marginal dessa função do custo total de 10 mais 20Q2 vai ser igual a 2 vezes 20, que é igual a 40, Q, porque o 10 aqui ele vai sumir, ele vai ser igual a zero. Por isso, a gente vai ter essa função aqui de custo marginal, 40Q. Perfeito? Aqui a gente consegue, então, ver a quantidade produzida nesse mercado, certo? Se a gente está falando do custo total, que é igual a Q, igual perdão, 10 mais 20 Q ao quadrado, e o custo marginal é igual a 40Q, a gente igualando 40 a 40Q, a gente chega à quantidade máxima produzida dentro dessa estrutura de custos que a gente está analisando. Então, essa função de custo total, ela corresponde ao máximo de produção, que é uma unidade desse bem, né? Dificilmente a gente pega uma função assim, em que a quantidade de equilíbrio aqui ela é igual a 1, né? Em geral, a gente tem um nível de quantidade. Isso implica em quê? Né? Para a gente falar sobre receita, para a gente falar de lucro, a gente precisa comparar receita total com custo total. Então, se a gente tem um produto só sendo vendido a 40 unidades monetárias, a gente vai ter uma receita total de 40, certo? E substituindo o 1 na função de custo total, a gente vai chegar ao custo de se produzir uma unidade daquele bem, né? Substituindo os valores na função, a gente tem 10 mais 20 multiplicando por 1 ao quadrado, que por fim vai dar 30. Então, o lucro é a diferença da receita total pelo custo total. Nesse caso, o lucro vai ser dado por 10 unidades monetárias. Essa, como eu comentei, essa é uma questão passível de se cair na prova, tá, gente? Então, busquem algumas referências delas de questão nesse formato que vai dar bom. Toda e qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo amanhã e domingo. Tá? Então, vamos lá. Agora, a nossa última questão. Ela ainda é no padrão da ANPEC, de verdadeiro ou falso. Cada hipótese aqui, a gente vai testar cada uma delas para ver se ela é verdadeira ou falsa. Então, a questão diz o seguinte. Em um mercado perfeitamente competitivo, a gente ainda está falando de competição perfeita, cada ofertante pode optar entre dois tipos de planta industrial, estrutura de custo. Quando a gente fala em planta de produção, a gente está falando de estrutura de custo, certo? Então, ele está dizendo aqui que cada ofertante pode optar entre dois tipos de planta. A do tipo 1, que custa 1.000, no total de custos fixos, e cuja função de custo variável é 10 vezes Q ao quadrado. E a do tipo 2, que tem os custos fixos de 2.205 unidades monetárias, com custo variável de 5 multiplicado por Q ao quadrado, onde Q é a quantidade produzida. Sob essas condições, pode-se afirmar que
para produzir 20 unidades monetárias, a planta adequada à firma é do tipo 2. Será? Depois, em equilíbrio de longo prazo, todas as firmas deverão utilizar a planta do tipo 2, que é essa daqui com custo fixo mais alto. Será? A gente vai ver isso também. Para uma demanda total de que, aí ele já está dando aqui uma função de demanda para a gente ver o comportamento do consumidor nesse caso em específico. Para uma demanda total de Q é igual a 500 menos 6P, onde Q é a quantidade total e P é o preço do bem, no equilíbrio de longo prazo haverá 380 firmas de operação. A gente vai ver também se é uma afirmação correta. E para produzir cada uma 14 unidades, as firmas serão indiferentes entre os tipos de planta, entre o tipo de que tem um custo fixo de 1.000 e a que tem um custo fixo de 2.205. Vamos ver isso. Dado todas essas informações, o que a gente faz primeiro? Se a gente tem aqui a função de custo total de cada uma dessas plantas, dado pelo custo somatório do custo fixo, mais o custo variável, lembrando, até voltar aqui na questão anterior, que eu não explorei esse conceito, né? Porque nós tivemos aqui o custo total, né? A gente tem o custo total como a composição dos custos fixos mais o custo variável. Nesse caso aqui da questão anterior, o custo fixo era de 10. Aqui, o custo variável era de 20 vezes a quantidade ao quadrada daquele bem produzido. Lá nas nossas duas plantas industriais, então, cadê? A gente vai ter os custos totais nesse formato aqui. Da planta do tipo 1 é igual a 1.000, porque a gente tem 1.000 de custo fixo, e 10 vezes que é o quadrado como custos variáveis, como dito aqui no enunciado, e a planta do tipo 2, que custa 2.500 como custo, 2.205, perdão, como custos fixos, mais 5 vezes que ao quadrado a quantidade de custos variáveis, nesse caso, a gente tem essas duas funções de custo total. Tendo a função de custo total, segunda coisa que a gente faz, certo? Que, já que a gente está falando de competição perfeita, os preços nesse mercado vão ser sempre igual ao custo marginal de se produzir uma unidade daquele bem naquela planta em específico, certo? Então, aquela planta vai atender a determinado nível de preço equivalente ao seu custo marginal. Isso vai implicar na quantidade que ele vai produzir. Então, como que a gente faz mesmo? Não, antes ainda fiz aqui para a gente analisar os custos médios também, porque a gente vai usar os custos médios para fazer a comparação entre as plantas. O que são os custos médios? É a gente pegar a função total, do custo total, dividir por Q. Então, a gente vai ter essas duas funções de custo médio para cada respectivo tipo de planta industrial. Sendo assim, os custos marginais, como havia comentado, é a derivada, né, da função de custo total, dada a variação de Q2, de Q, da quantidade. A gente vai ter aqui 2 multiplicando 10, que vai dar 20Q, e esse 1.000 aqui some. Esse é o custo marginal, 20Q da planta do tipo 1. Custo marginal da planta do tipo 2. A gente tem 2 aqui que vai descer multiplicando por 5, vai ficar 1 aqui em cima, então a gente vai ter 10 vezes Q, e esse 2.205 ele vai sumir. Então a gente vai ter, além dos custos médios nesse formato, como a gente acabou também de ver, né, a gente vai ter o custo marginal de cada planta com essa cara, né? Que, lembrando, a gente está falando do tanto da quantidade que ela precisa produzir para poder alcançar os níveis de preços dados nesse mercado em competição perfeita. Então, beleza, a gente já tem a nossa estrutura de custos total das duas plantas, a gente tem o custo médio de cada planta e a gente tem o custo marginal de cada planta industrial. Agora sim a gente vai comparar as duas plantas no mercado, né, para ver no longo prazo qual que tem condições de se sustentar melhor. Para produzir 20 unidades,
a planta adequada à firma é a do tipo 2. O que ele quer dizer com isso? Tendo os custos apontados, a gente pode comparar as duas plantas a partir das quantidades produzidas, igual que eu falei. Então, para a gente produzir 20 unidades, no total, de custo total, a gente vai ter, substituindo, claro, 20 em que, a gente vai ter 5.000 unidades monetárias como custo total da planta do tipo 1 e 4.205 de custo total da planta do tipo 2. Então, a gente está vendo aqui que a planta do tipo 1 ela é mais cara para produzir 20 unidades desse bem que a gente está analisando. Comparando os custos médios, para ver se, de fato, o custo total ele reflete a produtividade dessas duas firmas. De custo médio, a gente também substitui 20 aqui. A gente vai ter a planta do tipo 2 também com custo médio mais alto, de 250 unidades monetárias, médio no total, e 210, aqui 25, para a planta do tipo 2. Então, a gente já consegue ter aqui condições de comparar. A gente, de fato, vê que a planta do tipo 1 ela é mais cara do que a planta do tipo 2. Sendo assim, a planta adequada à firma é a do tipo 2 para produzir 20 unidades monetárias, 20 unidades, perdão, desse produto, desse bem, serviço que a gente está analisando. Sendo assim, a afirmativa ela é verdadeira. Beleza. Em equilíbrio de longo prazo, todas as firmas deverão utilizar a planta do tipo 2. Será? A gente já viu que para 20 unidades produzidas, ela é a planta mais barata, quando comparada com a planta do tipo 1. Então, o que a gente tem? Outro conceito aqui para se explorar. Em equilíbrio de longo prazo, o custo marginal ele precisa ser igual ao custo médio de produção. Ou seja, a firma escolhe a planta que permite minimizar o custo médio no longo prazo. Sendo assim, fazendo essa análise para a planta do tipo 1, a gente vai conseguir comparar aqui o custo médio pelo custo marginal, chegando a um máximo de Q igual a 10, de limite que ela tem para poder operar no longo prazo. A firma da planta do tipo 1. Agora a firma da planta do tipo 2, fazendo o mesmo princípio, comparando o custo médio com o custo marginal, a gente vai ter esse nível de produção quase mais do que 2 vezes o da planta do tipo 1. Então, mostra-se ainda que a planta do tipo 2 ela é bem mais eficiente no longo prazo. Em equilíbrio de longo prazo, todas as firmas deverão utilizar a planta do tipo 2. É a afirmação, mas vamos continuar aqui. Comparando as curvas de custo médio das duas plantas, a gente tem, então, custo médio de cada uma, botando igual, a gente teria esse nível de produção aqui que aponta indiferença entre uma planta ou outra. Ou seja, as duas plantas elas proporcionam o mesmo custo médio quando a quantidade produzida é igual a 15,5, como a gente acabou de ver comparando o custo médio de ambas. E se a firma espera produzir uma quantidade menor do que 15 no longo prazo, então o custo médio pela planta do tipo 1 é menor e essa planta pode ser escolhida. Agora, se a firma quer produzir uma quantidade maior do que 15, chegando, como a gente viu aqui, ultrapassando o limite de 10, então ela escolhe a planta do tipo 2. Por quê? Porque no longo prazo a tendência é que ela tenha um limite de produzir 10 unidades daquele bem na planta do tipo 1, 21 na planta do tipo 2. E o nível que ela tem como ótimo para comparar no longo prazo qual das duas é melhor para se produzir, a gente compara com o custo médio igual das duas firmas, qual seria o nível de produção que atenderia a essa condição. Esse seria o nosso ponto de corte, certo? Então, a gente não pode necessariamente falar que todas as firmas deverão utilizar a planta do tipo 2, porque não necessariamente.
Pode ser que algumas tendam a optar por um nível de produção menor do que 15, né? Então, a planta mais eficiente acaba sendo a planta do tipo 1. Então, questão falsa. Cheia de pegadinhas, né? A ANPEC, ela é nesse nível. A ANPEC é o exame nacional que seleciona para as pós-graduações dos cursos de economia. Então, é uma mesma prova para o Brasil inteiro. É uma espécie de Enem, né? Uma espécie de OAB. Então, nem todos os economistas passam por ela. Eu ainda não cheguei a fazer uma, tenho vontade, mas é uma prova bem, bem densa, né, que nos induz a refletir sobre todos os conceitos antes de estruturar uma memória de cálculo. Isso é muito legal. É um padrão também semelhante à FGV. Quem também estuda para concursos, né, pode pegar essas referências aqui também nas provas que caem em economia, que cobra basicamente isso, teoria clássica. Isso que a gente está analisando aqui. Então, essa é a estrutura das questões que são cobradas geralmente em concursos, né? Voltando aqui. Questão 3. Para uma demanda total de Q é igual a 5.000 menos 6P, onde Q é a quantidade total e o P é o preço do bem, no equilíbrio de longo prazo haverá 380 firmas em operação. O que isso quer dizer? Ele já está dando para a gente a função de demanda desse mercado. Então, é uma questão que nos induz não só a olhar a teoria da firma, a gente está olhando também um pouco da teoria do consumidor aplicada conjuntamente aqui, para a gente chegar naquela equação de equilíbrio. Preço igual, demanda igual à oferta, né? Para a gente alcançar o preço e quantidade de equilíbrio. Não vai ser tanto o caso aqui, mas ele já está dando para a gente um nível a quantidade da demanda total do bem que a gente está analisando, o que é produzido nessas duas plantas industriais que foram dadas nessas duas estruturas de custos analisadas separadamente. Então, considerando o mercado em concorrência perfeita, a gente tem que o preço é sempre igual ao custo marginal de produção, isso a gente já viu. Então, o preço da planta do tipo 2, ele precisa alcançar 20Q, assim como o preço na verdade, é o contrário aqui, a gente precisa alcançar 20Q para atender ao nível de preço nesse mercado, porque os preços eles são dados, eles não são consequência direta da estrutura de custos, não, eles são dados, e a gente que adapta a estrutura de custos aos preços, né, que são aplicados no mercado, a fim de produzir aquele nível de equilíbrio. Então, a gente tem esse nível de produção para a planta do tipo 1, para poder alcançar um preço de equilíbrio, e esse nível de produção da planta Q2 para alcançar esse nível de equilíbrio, né? A gente está falando de duas plantas com estruturas de custos distintas. No longo prazo, onde o custo marginal é igual onde o custo médio, perdão, é igual ao custo marginal, a gente tem que a quantidade produzida da planta do tipo 1 é igual a 10. E para a planta do tipo 2 peraí. Que faltou aqui. Que é igual a 20, que a gente viu lá. Quando a gente fez aqui, olha, comparando, né, o custo médio com o custo marginal. A gente chegou aqui no nível limite no longo prazo para cada uma das firmas, de Q igual a 10 para a firma da planta do tipo 1 e Q igual a 21 para a planta do tipo 2. A gente está retomando aqui. Então, a gente tem que o preço que, né, seria decorrente dessa estrutura de custos, para a planta do tipo 1, ela atende o máximo possível em 200 unidades monetárias cada bem. Esse seria o preço que ela consegue atender com a estrutura de produção dela no longo prazo. A planta do tipo 2 consegue atender um nível de preço de 210 unidades monetárias, dada a sua estrutura de custos. Então, a gente vê aqui que, para um preço mais alto do que, né, o limite da primeira, a planta do tipo 2, ela, de fato, é mais eficiente. Então, no longo prazo, a firma que vai permanecer no mercado é a firma com o menor preço. Caso contrário, as outras firmas podem entrar no mercado e colocar o preço menor. Nesse caso aqui, como eu expliquei sobre a tomada de preços, né, a tendência do equilíbrio é um preço que diminui a um ponto ótimo. Nesse caso aqui é o sentido contrário, o nível de preços de
210, já que a estrutura produtiva dela atende, mas ela consegue... A gente tem aqui duas firmas, uma que consegue ofertar o limite dela com preços mais em conta do que a outra. Que a planta do tipo 1, ela consegue ofertar, consegue atender a 200 unidades monetárias cada quantidade que ela produz, enquanto que a outra, para atender toda a estrutura de custos dela, o preço mínimo que ela precisaria atender é de 210. Então, nesse caso aqui, só corrigindo, quando eu falei sobre a planta 2 ser do tipo mais eficiente, nesse caso aqui, em termos de atender, não em quantidade, no longo prazo, tá? A gente está falando aqui de a estrutura de custos atender o nível de preço. Nesse caso aqui, a estrutura de custos da firma do tipo 1, ela atende a preços mais em conta. Então, a tendência é que ela se mantenha no longo prazo, porque pela tendência de escolha dos consumidores pelos preços menores. Sendo assim, aí a gente, né, volta para a função de... Cadê? Ela está aqui, inclusive. Sendo assim, a gente volta para a nossa função de demanda, né, para a gente ver o quanto que ela é capaz de atender, certo? Nessa estrutura de custos. Então, só aqui primeiro a gente... Deixa eu ver aqui. É porque eu pulei uma etapa. Primeiro eu substituí 200 aqui em Q menos... Q igual a 5.000 menos 6P. Substituindo em P aqui, eu coloquei em 20, certo? Aí a gente chega a um total que dá 3.800, que é o limite desse mercado aqui. Aqui a gente está falando da função de demanda. A demanda desse mercado aqui, dada esses níveis de preço, é chegar a esse tanto aqui de quantidade demandada. Sendo que no longo prazo, cada firma planta do tipo 1, lembra, a gente produz 10 unidades daquele bem, no equilíbrio. Então, a gente viu aqui. No equilíbrio, quando a gente compara o custo médio com o custo marginal, a planta do tipo B ela produz menos do que a planta do tipo 2. Então, dividindo o total que... Cadê? Porque eu pulei. Aqui. Eu tinha pulado, desculpa, gente. Só recapitulando, então, eu peguei a função de demanda, multipliquei aqui 200, que é o preço aplicado que a firma do tipo 1 consegue atender com a sua estrutura de custos. A gente chegou à quantidade demandada nesse mercado aqui de 3.800. Os consumidores aqui, eles só se saciam a partir do momento que eles consomem esse limite aqui de 3.800. Mas a estrutura da planta do tipo 1, ela no longo prazo, ela só produz 10 unidades monetárias. Isso quer dizer que, então, no longo prazo, a gente precisaria de 3.800 dividido por 10, cerca de 380 firmas em operação no longo prazo, dada essa estrutura de custos. Então, a afirmativa ela é verdadeira. Para produzir cada uma 14 unidades, cada uma das plantas, certo? As firmas elas são indiferentes entre os dois tipos de plantas. A gente já viu lá que elas são indiferentes quando a gente comparou o custo médio, né? Comparando o custo total das duas firmas, a gente chega praticamente ao mesmo valor. A gente vai pegar a firma do tipo 1, igualar a estrutura de custos da firma do tipo 2, vai isolar Q aqui, a gente vai encontrar aqui um Q indiferente entre essas duas de 15,5. Isso a gente viu lá atrás. Então, seguindo o raciocínio análogo ao calculado anteriormente, né, as duas plantas elas proporcionam o mesmo custo médio quando Q é aproximadamente 15,5. Sendo assim, se a firma espera produzir uma quantidade menor do que 15 no longo prazo, os custos médios pela planta 1 do tipo 1
é menor e essa planta ela tende a ser escolhida. Agora, se a firma espera produzir uma quantidade maior, então a tendência é que ela escolha a planta do tipo 2. Sendo assim, a questão essa afirmativa ela é falsa. Para produzir cada uma 14 unidades, as firmas serão indiferentes entre os dois tipos de planta. Não, para esse caso aqui, para 14 unidades, ela tenderia a optar pela planta do tipo 1, né? Quando por conta desse limite, quando a gente compara as duas estruturas de custo. Gente, a gente encerra aqui. São dois vídeos aqui bem longos. Eu espero que vocês façam uma boa prova, vão tranquilos. Aqui o objetivo foi ser denso no conteúdo mesmo, porque, como eu falei, a partir das questões mais difíceis, mais densas, a gente consegue abrir um pouco mais a mente sobre os conceitos vistos em sala de aula para outros casos aplicados ao setor de transporte, principalmente, que é o nosso objetivo, e provavelmente em cima disso o professor deve cobrar alguma coisa, não pegando questões da ANPEC e já joga. Talvez uma ou outra ele até ouse, mas não conversamos sobre a prova, tá? Ele que está elaborando, ele que talvez até já tenha elaborado, não tive acesso, mas o que eu tive foi uma lista de exercícios da ANPEC, em que eu selecionei 6 dentro desses grupos que a gente analisou aqui. Em sala, vocês lembram, nós vimos um pouco de econometria também, e aqueles instrumentos de projeção. Aqui, para a gente fazer exercícios daquele tipo aqui, a gente tomaria mais tempo. Então, optei por focar no princípio básico da estrutura da teoria do consumidor e da teoria da firma, que a gente viu bastante em sala. É isso. Parar de compartilhar. Então, eu encerro aqui a gravação. Boa prova, gente. Tchau, tchau.